eu quero te entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, tu conheces, ó Pai, os nossos corações. Tu conheces, Pai, as nossas mentes. Tu conheces, Pai amado, todo o nosso ser, Deus. Tu sabes a real intenção pelo qual cada um entrou por essas portas, Deus. Eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus. Venha trazer, Pai amado, não uma resposta para acalmar, mas uma resposta, Senhor, para trazer transformação, Deus. A começar de mim, Deus. Fala, Deus, com as nossas vidas. Fala, Senhor, porque nós estamos sedentos para ouvir a Tua voz. Nós estamos sedentos, Pai amado, para sermos a cada dia, Senhor, e nesse momento impactados pela Tua doce presença. Espírito Santo, Tu tens a liberdade nesse lugar. Tu tens a liberdade em nossas vidas, Pai. Sobre cada coração, sobre cada mente, eu te peço, Pai. Por favor, toma o controle, toma o domínio, toma, Senhor, o governo, em nome de Jesus. Amém. Quero te pedir um pouquinho da sua atenção e da sua paciência, de verdade. Acho que deveria ser umas 3:30 da tarde, quando eu soube que iria ministrar. Meu bem, não tá passando bem. Que bom que nós somos humanos e tem dia que a gente está passando mal e tá tudo bem. A gente tem que respeitar esse limite do nosso corpo, né? E eu queria falar um pouco com a igreja sobre aquilo que a gente está falando nas nossas reuniões de terça-feira. A gente está pregando, né? Eu falo a gente, porque o pastor Rosângela, a gente está nessa dinâmica aí com as mulheres, e aí a gente entendeu que era um tempo de reconstrução. E aí hoje, numa das conversas da manhã, meu bem lembrou sobre o tema de 2026. Eu falei, meu Deus, tudo a ver, né? Com a reconstrução de Neemias. Por quê? Porque para a gente reconstruir algo, é porque alguma coisa deu ruim, alguma coisa quebrou, alguma coisa foi abalada. Porque a gente não reconstrói nada que está construído e que está intacto. E aí eu falei, Deus, que luta, né? Como fala a Ariana, que luta que é essa? Lá em Hebreus 12, e é onde está o texto-chave do tema central, geral, de 2026, o reino inabalável da igreja, diz assim, esta é a palavra. Ainda uma vez, 12, 27 e 28, desculpa. Ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, com reverência e amor. Queridos, eu não sei como está a tua vida, se tem situações aí que precisa ser reconstruída. Talvez as circunstâncias, elas foram trazendo... Quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro dos mares. Quando tem as placas, assim que se fala, placa tectônica, que vai tendo um pedacinho, né, que elas vão se acomodando e aí acontece uma tsunami. E às vezes na nossa vida é algo tão... uma acomodação tão pequenininha, mas que quando a gente percebe, meu Deus, foi um tsunami. Foi uma onda enorme que algo tão pequenininho lá embaixo causou. E eu não sei qual é a placa que está se movendo aí na tua vida, ou quais são as placas que estão se movendo na tua vida,
que tem causado esse desconforto, que tem causado esses tsunamis, que tem causado tantas acomodações que a gente acha que está tudo tão acomodado, mas reacomodar também é difícil. Quando a gente está numa zona de conforto e a gente precisa sair dela para ir para um outro lugar, é complicado. Toda a mudança ela é complicada. E aí eu queria falar um pouquinho só do capítulo 1 de Neemias. Não vou me apegar. E eu quero também deixar um gostinho aí, você mulher que não tem vindo. Na terça-feira nós já vamos para o capítulo 5. E cada capítulo tem sido assim, muito bom. Dá vontade da gente ficar estudando tudo de uma vez só. Mas cada dia a gente vai, cada semana a gente vai estudando um pouquinho mais. Mas eu queria me pegar apenas nesse capítulo 5, ou 1. 5 é só terça-feira, então você que quer saber mais, vem no 5, ou vem terça que a gente vai falar do 5, a gente sempre faz uma recapitulação, eu falo para as meninas, meu bem, que é a recapitulação nível Vânia. Rapidão assim, ó, não é nível Estevão. Só para brincar um pouquinho. Queridos, então, não vou ler todo o capítulo, mas vou lendo por partes, de acordo com que as coisas vão aparecendo. E aí, nesse capítulo 1, algo que a gente falou muito foi sobre o que, meninas? No capítulo 1, a gente aprendeu o que com Neemias? Uma palavra-chave. Sensibilidade. E aí você vai entender por quê. E aí, se eu fosse colocar um tema para essa pregação de hoje, eu colocava uma igreja que reconstrói com Deus. Eu queria que você não ficasse pensando nessa reconstrução como algo assim, de reconstruir esse lugar, mas de reconstruir algo na tua vida, algo dentro de você. O que precisa ser reconstruído dentro de você? É sobre essa reconstrução que o livro de Neemias vai falar. Não é sobre um muro, não é sobre um lugar, mas é sobre algo dentro da sua vida. E aí, para a gente entender, Neemias, nesse momento, Neemias, ele era copeiro do rei, certo? E aí, a cidade de Jerusalém, ela estava passando por uma grande ruína. Ele estava passando por uma grande destruição. E Neemias estava em um outro lugar, tranquilo. O copeiro do rei, ele não era simplesmente aquele empregado que trabalhava lá no rei, mas ele era alguém de suma importância para o rei. Ele tinha um lugar especial dentro daquele palácio, dentro daquele lugar. Ele tinha acesso ao rei. O rei confiava, ele era aquele que experimentava antes do rei comer, beber algo. Eu acho isso tão legal que, além dele ser alguém de confiança do rei, ele também se colocava em perigo na frente do rei. Era antes do rei morrer, eu vou morrer. Antes do rei ter uma dor de barriga, eu vou ter essa dor de barriga. Se o rei passar mal, eu vou passar mal primeiro. O primeiro ponto que me pega em Neemias, antes de toda essa reconstrução, é esse coração dele em se colocar em perigo em prol do outro. E mesmo assim, ele vê esse lugar como um lugar de honra e não como um lugar de caramba, tá querendo me matar. Poxa, é isso que me chama de amigo? Aí eu vou pegar um copo aí de veneno com uma comida estragada, não preciso nem morrer. Vou ficar lá com uma intoxicação alimentar, vou passar mal e ele vai ficar bem. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A gente vai lendo o capítulo 2, por exemplo, que Neemias chega perante o rei. A Bíblia fala que o rei notou
o semblante de Neemias triste, porque o Neemias nunca tinha se apresentado com aquele semblante triste perante o rei. Ou seja, independente daquilo que ele estava vivendo nos seus dias, ele sempre se apresentava ao rei com alegria, com presteza. Ele não chegava lá, o que é, rei? Poxa, não tenho nem com vontade de comer isso, vou ter que comer por causa de você. Poxa, tá bom, né? Você vê que Neemias, ele estava sempre ali para servir. E aí, ele estava lá, e aí eu vou parafrasear para você entender. E aí ele se encontra com os amigos e ele pergunta, e aí, como é que está o pessoal lá de Cosmos? E aí o amigo fala, né, pô, deu ruim. Invadiram a cidade, quebraram lá os muros, sabe aquelas portas bonitas que tinha? Tá tudo quebrado. A cidade, ela tá devastada. A gente está vivendo em grandes ruínas. E mais, a gente está vulnerável, sem proteção, porque os muros da cidade foram derrubados. Poxa, certamente a gente virou motivo de chacota para os nossos inimigos, lá para os outros povos, porque a gente não tem mais aqueles muros bonitos, aqueles portais. E Neemias foi ouvindo aquele relato sobre aquela cidade. A Bíblia não diz que Neemias tinha alguém ali, porque fala que a cidade onde os pais dele estavam enterrados, ou seja, ele não tinha mais o pai e a mãe para falar, meu Deus, meu pai e minha mãe, minha esposa, meus filhos, ai, vou lá. Não. Mas a Bíblia fala sobre o coração de Neemias ter se entristecido, ter ficado com grande tristeza e compaixão por um povo que ele talvez nem sabia mais, nem conhecia mais, porque ele já estava tanto tempo morando lá no rei, que ele não sabia mais quem era. Todos que moravam mais ali. Mas Neemias, ele, mesmo estando num lugar confortável, num lugar que estava acima de qualquer suspeita, onde ele não estava sofrendo uma perseguição, ele não estava sofrendo um risco de morte, de invasão, não, ele estava tranquilo, mas o coração dele estava ligado àquele povo. E aí, eu acho legal que Neemias, ele poderia falar, caramba, eu vou construir um altar, eu vou sacrificar a Deus, pedindo misericórdia pelo povo, eu vou orar para que Deus venha com uma intervenção, e alguma coisa vai dar certo, vai em paz, que a sua fé te salvou, te curou. Mas a gente vê aqui, eu queria muito que vocês lessem toda essa história que é linda. E Neemias, ele vai orar sim, a gente vai ver aqui. Mas Neemias, ele tem atitudes para mudar. Ele não só ora, mas ele também tem uma ação de mudança a partir dele, em prol de um povo que ele nem conhecia na sua totalidade, que não tinha a ver com ele, não era uma linhagem de Neemias. Conseguem entender? Mas era um povo que Neemias, ele amava. Era um povo que Neemias, mesmo sem conhecer, ele continuava amando aquele povo. E aí, essa sensibilidade, esse coração sensível que se entristece com aquilo que entristece o coração de Deus, eu acho que é a chave para entendermos o porquê Neemias fez todo esse esforço. Quantos de nós nos entristecemos com aquilo que tem entristecido a Deus? Ou será se nós nem sabemos ao certo aquilo que realmente entristece a Deus?
e achamos que o que entristece a Deus é a falta disso que a gente quer, é aquilo que a gente está pedindo. Será que as nossas orações, as nossas inconformidades têm sido aquilo que tem sido, né? Inconformidade também nos céus. E aí, nos versículos 2 e 3, Neemias capítulo 1. Vai falar um pouco sobre essa história. E veio um dos meus irmãos, Hanine, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam acampados e que restauraram o cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro da Jerusalém fendido, e as suas portas foram queimados pelo fogo. E continua aí. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, olha o que Neemias fez. Chegou o amigo contando toda essa desgraça, e aí ele diz: ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, quando Neemias ele ouviu toda aquela situação, aquele lamento, a Bíblia fala que ele se assentou, chorou, lamentou e jejuou perante Deus. Neemias ele não ignorou o problema dos outros, como eu falei. Ele não falou: caramba, mas também, né, mas poxa, já sabia que isso ia acontecer. Tinha uma fenda que estava vulnerável. Mas também, poxa, por que eles não colocaram isso? Ele não foi dando uma justificativa ou tentando entender o que estava acontecendo do jeito Neemias. Mas a Bíblia fala que ele se assentou, chorou e lamentou. E aí, um ponto que eu vejo é sobre o nosso olhar em relação ao outro. Como nós estamos ouvindo os lamentos, as situações, os problemas do outro? Com indiferença? Ou nós estamos sentindo? A Bíblia fala que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E de verdade, às vezes, é mais difícil se alegrar com os que se alegram. Às vezes a gente consegue chorar, mas às vezes a gente não consegue se alegrar. Às vezes a gente consegue chorar até a vírgula. Passou dali, a gente vai querer dar uma justificativa. Sabe por que aconteceu isso? Porque também, ó, isso, porque ele é sábio, porque faz, porque não... E aí a gente hoje também estava conversando sobre a gente quer que venha o juízo de Deus, né, assim, meu bem, sobre a vida das pessoas. Mas a gente não espera que a justiça do Senhor venha. E a justiça do Senhor não é sobre vá para o inferno, né? Está condenado, não tem mais jeito para você. Não. O Senhor sempre veio para que as pessoas tivessem uma segunda oportunidade, uma outra chance. Só que a gente vai querendo logo que o Senhor, Deus, tu vai lá agora, tu entra lá agora, tu muda isso agora. Mas quando é a gente, Deus, poxa, se você puder, Deus, faz assim, muda isso. Sabe, gente, o quanto nós estamos realmente preocupados com o próximo. E o próximo não é aquele que vem depois, é aquele que está do seu lado, é aquele que está junto. Às vezes,
a gente fica muito preocupado com quem está lá longe, né? Se a gente fizer um culto de missões aqui, a gente vai orar pelos missionários da África, da Angola. Mas quantas vezes a gente para orar pelos líderes da sua casa de fé, sua comunidade de fé? Quantas vezes a gente para orar pelo pai, pela mãe, pelo marido, está dentro de casa? Quantas vezes, pais, paramos para ouvir o grito de socorro dos nossos filhos? E às vezes a gente é muito ouvido para ouvir todo mundo que está na rua, mas a gente não ouve quem está dentro da nossa casa. A gente não para sentar à mesa, a gente faz, né, o tipo de mesa maravilhoso, nem que seja macarrão com ovo. A gente está aqui comendo, Marcelo. E aí, a gente está aqui, ó, na maior alegria, brincando, não quer nem levantar da mesa. Mas em casa, como é esse tempo de olhar no olho, de sentir a dor, de falar, caramba, mesmo que para mim, eu tenho isso muito, muito firme dentro do meu coração, mesmo que para mim o problema do outro seja, caraca, é só isso. Mas, gente, é um problema para o outro, então tem que ser um problema para mim também. Mesmo que para mim seja uma coisa que eu vou tirar de letra. Porque talvez para o outro, o meu problema também é algo muito pequeno. A gente não pode medir. Aquela dor não tinha a ver com Neemias. Não era sobre ele, não era culpa dele. Mas quando ele ouviu aquilo, ele... Se está trazendo para mim, alguma coisa eu tenho que fazer. E ele não foi se juntar com o rei e falar, rei, sabe o que aconteceu? Lembra aquele povo de onde eu saí? Então, deu ruim para eles. Soube que está tudo devastado, mas também eles eram desobedientes, eles eram orgulhosos, desonrosos. O que aconteceu? Não! A Bíblia fala que ele se assentou, chorou, lamentou e jejuou, esperando do Senhor uma resposta. O seu coração tem se sensibilizado com o que está acontecendo? Dentro da sua casa, dentro da sua comunidade de fé, dentro do seu bairro? Ou a gente já está tão insensível ao pecado do outro, insensível a tanta corrupção, pecado, sujeira que tem acontecido, que a gente ouve as notícias e ao invés de fazermos alguma coisa, a gente ainda ajuda a falar mal. Quantos de nós temos sido cão, e quantos de nós temos sido Jafé? E sem. Porque às vezes a gente acha que mostrar, o que Clarice está fazendo? Isso está me promovendo. Não. Isso também está me ridicularizando, porque eu faço parte do mesmo corpo. Se eu estou apontando o que ela faz, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade também. E não foi esse o posicionamento de Neemias. Neemias, ele não se aproveitou para se mostrar mais santo, mais amigo do rei, mas também, gente, olha, amigos, eu entendo, mas foi por isso que Deus me trouxe a esse lugar, para que eu não me corrompesse com aqueles que estão lá. Não foi sobre isso. Sabe? Eu penso que grandes obras começam a partir de um coração que se importa. A primeira construção de Neemias não foi ir ao rei no capítulo 2, que ele pede lá ajuda, ou melhor, o rei oferece e ele aceita ajuda para materiais. A maior construção ou a grande construção não começa quando Neemias vai lá para poder sitiar a terra, saber o que tem que fazer. Maior construção não começa quando Neemias começa a reedificar os muros, mas a construção começa a partir do coração dele, que começa a se importar
com aquilo que está acontecendo com aquele povo. Quando ele começa a se importar com pessoas que talvez ele nunca tenha visto. Qual tem sido o seu nível de importância em relação à dor do outro? Em relação àquilo que o outro está fazendo? Em relação às brechas que o seu líder, o seu liderado tem deixado? Em relação às construções derrubadas que as pessoas da sua volta têm deixado? Ou a gente é igual criança, que quando alguém passa desastrado, derrubando tudo, a gente, deixa eu cair. Ou a gente pega aquilo e fala, caramba, querido, vamos levantar aqui. Você não consegue? Deixa eu te ajudar. É como a gente olhar a Natália ali com o pé quebrado, ela escorrega, cai, e a gente, caiu. Mas quantos de nós tem coragem de falar, Natália, peraí, não anda não, tu quer uma água? Vou pegar pra você. Se for possível, eu pego o sanitário aqui pra você não ter que se levantar. Mas às vezes a gente quer se aproveitar de pequenas situações para rir ou para se promover, queridos. E eu vejo o coração de Neemias de uma forma tão diferente. Eu tenho lido, estudado esse texto, e as irmãs que estão aqui acompanhando pode falar isso, que tem sido muito bom, né, Clemilda? A cada terça-feira Deus tem nos dado 5 tapas na cara, que sai daqui tudo tonto. Mas é lindo, queridos. E quando meu bem falou assim, amor, não vou conseguir, tô sentindo dor e tal. Eu falei, não, eu vou ministrar. O que? Eu falei, Neemias. Porque é tempo da gente se posicionar, queridos. Não como. Mas a gente precisa pegar esse exemplo desse cara, que foi a partir dele para reconstruir uma cidade. É claro que ele não fez sozinho, a gente vai ver isso. Mas foi a partir de um coração. E aí a gente canta que se Deus só precisa de um disposto, a gente se dispõe. E a gente acha que esse disposto é colocar uma mochila nas costas e ganhar a nação. Mas quantos de nós estamos dispostos a dobrar os joelhos, a sentar, chorar, lamentar, jejuar, em secreto? Não, ele não convocou, ele fez. Ele não chamou, vamos. Ele foi. Foi a partir dele, de um coração. E aí, Neemias, ele não teve vergonha de demonstrar a sua dor. Mas eu vejo que esse choro e essa dor também foi o Espírito Santo, meu bem, eu posso dizer assim, tocando o coração dele, trazendo ele também a essa responsabilidade de intercessor, de compaixão. Às vezes a gente quer ter empatia, mas a gente não quer ter compaixão. Quantos de nós tem carregado tantas dores em silêncio? Problemas, situações, pecados que a gente não consegue compartilhar por medo, por vergonha. E eu queria te encorajar, queridos, a aprender como Neemias a se sentar, chorar, lamentar e jejuar em prol dessas situações que tem te afligido, em prol desses lugares que para você está sendo lugar de desastre, sabe? Tá tudo quebrado, tudo desmoronado. Eu quero te encorajar a você aprender a levar para Deus isso, porque as nossas lágrimas derramadas diante de Deus, elas não são desperdiçadas.
E aí eu estava estudando sobre isso e eu esqueci de falar isso nas mulheres. Eu lembro quando tinha as consagrações que eu vinha com a tia Alice, e aí as irmãs falavam que tinha um anjo com uma bandeja colhendo as nossas lágrimas, né, tia? E eu nunca entendia isso. Eu falei, meu Deus, como é que o anjo vai ficar colhendo, né, nossas lágrimas? Mas eu entendo hoje que aquilo que a gente coloca diante de Deus, a gente vai. Lembra de Ana? No altar? Ela estava angustiada, gente. Para Samuel achar que ela estava embriagada, ela não estava ali falando alto e bonito. Ela estava falando com dor de angústia. E dor de angústia é horrível. Quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu não queira sentir. É literal o Getsemane. É literal a prensa no azeite, fala, Deus, não está saindo mais nada. E Deus fala, ainda tem uma gota aí. Essas lágrimas, elas não são desperdiçadas, querido. Não tenha vergonha de chorar diante do Senhor. Não é sobre Deus sabe, então Ele sabe o que eu preciso. Mas Deus, Ele quer ouvir a tua voz, dizendo para Ele o que você precisa. Antes de você falar para outro, fala para Ele. E aí eu me lembro desses corinhos que fala, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. E a gente não conta, a gente conta para todo mundo, mas a gente não conta para Jesus. A gente dá um monte de dica, achando que Deus, Ele é aquele que vai... Não que Ele não faça, queridos, mas Deus, Ele quer ouvir. Deus, ó, senta aqui. Eu tô angustiado, por isso aqui, ó. Aqui tá doendo. Isso daqui tá insuportável. Isso daqui eu tenho vergonha de falar, porque só de pensar, como que vão olhar para mim? Eu não sei qual é o muro que está destruído ou está sendo cada dia mais devastado na tua vida. O que eu sei, queridos, é que tem um Deus que Ele está esperando você para falar para Ele, para contar para Ele, para conversar com Ele, para colocar diante dEle aonde que está doendo, o que Ele pode fazer. O que você quer que eu te faça? O Senhor está perguntando nessa noite. E aí, vai seguindo os versículos e fala, e disse a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Queridos, Neemias, ele pegou aquela dor e ela transformou em uma oração e não em uma reclamação, entenda. Ele começa falando, Senhor, grande e terrível Deus, que guardas o conserto em benignidade para com aqueles que te amam. E ele começa primeiro a declarar a grandeza desse Deus. E ao invés de arrumar um culpado, ele ora. Ao invés de questionar, Deus, o que está acontecendo? Deus, aonde eu estou errando? Eu acho que aqui ninguém nunca fez essa oração, né? Porque eu, Deus.
Marcelo é tão bonzinho e só eu que passo por isso, Deus. Deus, a Ellen tem, eu não tenho. A gente nunca fez essa oração. Então, Neemias também não fez essa oração. Ele não foi perguntar a Deus aonde que eu estou errando. Ele não foi falar para Deus o que eu fiz para merecer tudo isso. Ele não foi perguntar a Deus aonde que aquele povo pecador, o que eles perguntaram agora, que eles estão padecendo isso. Mas ele fez uma oração diante de Deus. E aí, eu queria que vocês observassem essa ordem que Neemias fez. Lá no capítulo, no versículo 2, ele ouviu. Lá no versículo 4, ele sentiu, ele se conformou, ele pegou aquela dor, ele jejuou, né? E lá no versículo 5 e 6, ele orou. Então Neemias ouviu o que tinha acontecido com o povo, ele sentiu a dor daquele povo e ele orou em prol daquele povo. Mas muitas das vezes, eu não sei vocês, mas olha o que algumas pessoas fazem. Ouve a reclamação do povo, se desespera e reclama. Neemias ouve, se inconforma, sente e ora. E quantos de nós ouve, se desespera, meu Deus, e agora? Faz um chá para mim. E reclama. E aonde está a oração? É interessante que Neemias, ele não foi orar e depois sentir. Ele sentiu a angústia, ele sentiu a dor, ele sentiu tristeza. Mas ele também não esperou ficar bom para orar, ele pegou aquilo e foi levar aquilo diante de Deus. Pai, olha aqui, o que aconteceu? A oração, queridos, ela precisa ser a nossa primeira resposta e não o último recurso. Às vezes a gente faz tudo para depois orar. Mas o Senhor, Ele quer participar de todo o processo da nossa vida. Porque tem um texto, que eu não separei, que diz que é Ele quem faz a ferida e é Ele quem sara. Eu sei que é complicado entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. É difícil entender que às vezes o Senhor nos faz sangrar para sermos cura para outras pessoas. É difícil entender que às vezes a gente tem que ser moído para que um outro povo, uma outra geração só ande pelo mar. Mas a gente tem que passar 40 anos no deserto para entender o processo. É difícil. Mas, queridos, quando a gente ora antes de agir, a gente evita muito erro. E quando a gente entende que assim como o Senhor chamou Neemias, a atenção de Neemias, para ser participante de uma grande construção ou uma grande reconstrução que ele estava fazendo, a mesma forma, ou da mesma forma, ele tem nos chamado para fazer parte de coisas grandes que ele tem para fazer em nós e através de nós nesse tempo. Só que o que falta é o nosso posicionamento. O que falta é o nosso coração voluntário, assim como foi Neemias. Ele não foi obrigado, ele não foi comissionado, mas ele se colocou nesse lugar. E aí, nessa oração que Neemias faz, no versículo 5, eu também aprendo que antes de apresentar os pedidos, Neemias, ele reconhece a grandeza de Deus. Antes de
apresentar a Deus os problemas daquele povo, ele apresentou o problema, o tamanho daquele Deus. E quando nós olhamos apenas para o nosso problema, queridos, eles se tornam grandes demais. Mas quando a gente aprende a olhar para Deus, a gente percebe que o nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Eu tenho falado isso muito insistente com as mulheres, porque eu falo para mim também. Às vezes a gente quer mostrar para Deus, Deus, olha esse laudo. Deus, olha essa injustiça. Deus, olha meu filho, olha minha filha, meu pai, minha mãe. Deus está vindo. Mas quando a gente aprende a falar, laudo, olha aqui o tamanho do meu Deus. Deus, tu és maior do que o médico disse. Deus, tu és maior do que aquilo que falam a respeito da minha vida, da minha família, da minha casa. A gente começa a declarar a grandeza do Senhor acima das nossas dores e dos nossos problemas. O Senhor conhece ou não tudo aquilo que precisamos? Ele conhece. A Bíblia fala que os animais, os pássaros, Ele dá de comer. Ele não vai fazer para mim, para você? A criação, todos os dias o sol vem obedecendo a voz do Senhor, que já foi lá na criação estabelecida. Que dirá eu e você? Só que eu penso que a gente perde muito tempo, principalmente nas nossas orações, falando para Deus aquilo que a gente precisa. Como meu bem pregou semana passada, a gente abre assim o pergaminho dos pedidos. E aí Deus fala, o que você quer? A gente fala, peraí Deus. Letra A, letra Z, volta de novo, que não acabou não. Só que a gente precisa entender que a gente só precisa dele, sabe? Ontem quando a gente foi deitar, meu bem foi estudar e eu fiquei com a Ana Clara e ela falou, mãe, vamos orar? Eu falei, vamos. E aí ela começou a orar uma oração tão simples, mas tão linda. Ela falava, Deus, faz as pessoas te conhecerem, que o mundo todo te conheça. Que o mundo todo consiga entender o teu amor. E aí ela orou pelo moço que a gente viu em situação de rua. Ela orou por outro que ela viu numa outra situação. Ela falava, Deus, que esse moço, ele te veja. E ele não ande mais como ele está andando hoje na rua, no frio. Que ele não fique mais assustando as pessoas. E eu achei aquilo tão pequeno, tão sincero. Porque ela não pediu pelo pai, pela mãe, pelo João Pedro. Ela começou a orar pelas pessoas que eu nem lembrava mais que a gente tinha visto durante o dia na rua. E como aquilo me ensinou, eu falei, caramba. Às vezes a gente fala, Deus, abençoa o Brasil. Isso é muita gente. A gente não é específico, sabe? Ou a gente para orar pelas nossas causas. E a gente também não para engrandecer, às vezes, os nossos secretos. É um confessionário ou um banco 24 horas que a gente se tranca num lugar para digitar a senha dos saques que precisamos receber. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um tempo com a gente de qualidade, sabe? De exaltação, de engrandecimento. Ele é Deus. Ele está sobre todas as coisas. E Neemias, ele poderia começar a oração dele falando, Deus, olha para o teu povo. Deus, olha o que está acontecendo lá naquele lugar agora. Mas ele começou engrandecendo ao nome do Senhor. Ele começou levantando a verdade de que Deus, Ele é maior do que tudo. E eu penso que
Quanto mais nós focamos na grandeza de Deus, quanto mais nós nos colocamos nesse lugar de exaltação, de engrandecimento, as outras coisas se tornam muito pequenas. A Bíblia fala que a gente precisa nos deleitar no Senhor. E esse deleitar não é sentar numa rede, tomar uma água de coco. A gente precisa gerar prazer no coração do Senhor. E como a gente gera prazer no coração do Senhor? Exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, arrancando sorrisos dos lábios dEle, sabe? Você sabe, enquanto filho, mesmo que você hoje já seja pai e mãe, mas quando você também era mais novo, você sabia como chegar para conseguir alguma coisa do seu pai. Porque você sabia aquilo que alegrava o coração do seu pai e da sua mãe. E às vezes a gente chega diante de Deus como filhos mal criados, eu quero agora. Como filho pródigo, é meu por direito, me dá aí a minha herança, que eu quero ir embora. Queridos, reconheça a grandeza de Deus na sua vida. Mas, Vânia, tu não sabe a luta que eu tô passando, tu também não sabe a luta que eu tô passando. Depois a gente pode conversar. Mentira. Mas o que eu sei é que Deus, ele é maior do que tudo, queridos. Deus, ele é maior do que a dor. Deus, ele é maior do que os problemas. Deus, ele é maior do que a angústia. Deus é maior do que a ansiedade. Deus é maior do que a depressão. Deus é maior do que qualquer diagnóstico que o médico pode ter dado, que isso não é uma sentença na tua vida, na tua casa. Deus é maior do que tudo. Tudo, tudo, tudo. Essa é a maior certeza que eu tenho. E aí, no versículo 6 no final e no 7 ele fala: pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo modo nos corrompemos contra ti. Preste atenção. Pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo modo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Olha, isso ainda é a oração dele. Ele está orando ainda. Lembra que ele lamentou, sentou, chorou? Aí ele está orando ainda. E eu acho isso algo terrível e lindo ao mesmo tempo. Neemias, quando vai falar com Deus, ele confessa os pecados do povo como se fosse algo dele também. Ele não fala: Deus, eles pecaram contra ti. Eles se corromperam. Eles não guardaram os seus mandamentos, nem os seus estatutos, nem os juízos. Ele fala: Deus, também eu pequei contra ti. Deus, de todos, eu também não guardei os mandamentos, os estatutos. Neemias, ele se coloca nesse lugar de confissão. E ele intercede ao Senhor, entendendo e reconhecendo a necessidade de um arrependimento. E aí esse texto me quebra, porque a gente não se coloca nesse lugar. Quantos de nós já oramos assim? Quantos de nós já pedimos perdão ao Senhor porque por uma negligência da igreja os bares estão cheios? Ou a gente fala: eles estão lá porque eles querem. Por uma negligência da igreja, famílias inteiras estão se perdendo. Jovens estão se perdendo. E aí a gente faz aquela oração: Senhor, abençoa Cosmos.
Mas quantos de nós nos colocamos nesse lugar de intercessão e falar: Senhor, eu também estou pecando, a culpa também é minha. Perdão, Senhor, porque tem alguém nesse momento se prostituindo, se viciando. Tem nesse momento um homem agredindo uma mulher. Tem nesse momento uma criança sendo violentada. E a gente está aqui preocupado porque daqui a pouco a gente precisa ir embora, que amanhã a gente tem que acordar cedo. E a criança aí fala com Deus que botou ela dentro dessa casa. Quantos de nós temos nos colocado nesse lugar, queridos? Ou a gente está tão preocupado em reconstruir as nossas coisas que não nos importamos para ouvir, parar e ouvir Deus, que realmente precisa ser reconstruído. Se a gente for ler os textos antes de Neemias, de Esdras, antes de todo o muro ser reconstruído, o que foi reconstruído em Esdras foi o altar. E eu vejo que, infelizmente, a gente tem vivido dias em que o amor, meu Deus, e a gente só tem apontado a iniquidade. A gente só tem apontado as coisas que não estão funcionando. Mas nunca nos colocamos nesse lugar. Eu coloquei aqui que uma igreja madura não vive acusando o outro, mas permite que Deus examine o seu próprio coração, sabe? E às vezes a gente só para examinar o coração no dia da ceia, e a gente faz uma retrospectiva do domingo. Eu não fiz nada de errado, então eu posso tomar ceia. É muito vago, é muito pequeno isso. Como está teu coração? O Senhor pede o nosso coração: filho, dá-me o teu coração. Será que você tem condições de hoje pegar o teu coração? Não estou falando de um órgão. Você tem hoje, você pode colocar isso diante de Deus. Deus, está aqui o meu coração. Está aqui, ó. Todos os meus sentimentos. Está aqui. Todas as minhas emoções. Está aqui. Todos os meus desejos. É teu. Pode orar, Senhor. Tudo é teu. A restauração, queridos, começa com essa humildade, sabe? E às vezes a gente se sente tão mais santo que o outro. Ai, meu Deus. Como está teu coração, queridos? Como você tem se colocado diante do Senhor? Como você tem se ajoelhado diante do Senhor? Como ou qual? De que forma? Eu nem sei a pergunta. Tem sido as suas orações por uma causa própria? Ou você tem clamado pelas coisas dos céus? Mas, Vânia, eu não sei nem o que é. Então, tu tá mais longe ainda, querido. Corre, não perde tempo, não. De manhã nós aprendemos, hoje, que nós somos o quê? Reino sacerdócio. Sacerdote, queridos, ele era aquele cara que ele ia lá em Deus. Tá. Gente, ó, Deus falou isso. Deus, o povo está precisando daquilo ali. Era aquele cara que, ó, transmitia. E o Senhor hoje nos chama para esse lugar de estabelecer o reino dele nessa terra, através de nós. A criação, queridos. Nós fizemos evangelismo na praça.
Quem aqui não quer ouvir de Jesus? Teve isso? As pessoas estavam assim, chama eu, fala comigo, ora por mim. Não era, gente. As pessoas estavam desesperadas, querendo receber uma palavra. Mas por que elas estavam numa praça? 99,9% já esteve sentado ali. Não aqui, mas em outros lugares. Eu digo num banco de igreja. Por que saíram? Porque talvez eu e você estávamos tão preocupados, olhando quem saiu, quem não saiu, quem foi, quem não foi, quem veio, quem não veio, e esquecendo de clamar: Senhor, tem misericórdia, ajuda meu irmão, ajuda meu pastor, ajuda meu líder, ajuda o pessoal da música. Queridos, no reino, ou nós somos intercessores, ou nós somos críticos. Ou tem um lugar ou tem outro. Ou você é Neemias, ou você é os amigos lá que tá ali, que eu não vou falar disso hoje, senão a gente vai entrar num outro contexto. Sempre teremos quem vai ser opositor. Mas quando a gente sabe para onde nós estamos indo, queridos, a gente vai. Aí fica menos difícil, ou um pouquinho mais fácil, sabe? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Mas é mais maravilhoso ainda fazer parte de tudo isso que o Senhor está construindo. Neemias poderia ser um espectador, ele poderia falar com os amigos dele assim: queridos, vou falar com o rei, o que a gente pode fazer? Caramba, não, chama alguém lá. Tem algum líder lá? Chama lá alguém. Eu vou fazer os contatos aqui. As Neemias falou assim: eu quero fazer parte. Olha aqui. Lembra depois da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam ao cabo dos céus, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Queridos, Neemias ele se lembrou das promessas de Deus, aquilo que foi dito a Moisés. Neemias continuou sua oração baseado na palavra que ele conhecia da boca de Deus, sabe? Quando tudo tiver parecendo estar perdido, lembre-se das promessas. Às vezes, lembrar de promessa, falar assim: Deus, mas se eu soubesse que era essa promessa. Queridos, aquele que prometeu, ele vai cumprir. A gente não fala da boa, perfeita e agradável vontade. Por que ela é boa, perfeita e agradável? Porque não tem nada a ver com a gente. Porque se fosse a nossa, ia ser mal, ruim e desagradável. Imperfeita.
A promessa sustenta a nossa fé nos dias difíceis. Só que a gente fica tão apegado àquilo que está dando ruim, às más notícias, e a gente se esquece das promessas. Isso é real. Isso acontece comigo também. Mas quem conhece as promessas de Deus, queridos, encontra força para permanecer, sabe? E eu vejo que esse tempo é um tempo muito difícil de termos constância em Deus. Parece que o tempo todo a gente está brincando de gangorra ou de montanha-russa, porque é mais emoção ainda, né? Mas, queridos, a gente precisa botar os nossos olhos firmados em Deus. Todos nós temos promessas. Todos nós temos já algo que o Senhor já estabeleceu, já declarou sobre as nossas vidas. Só que a gente não tem parado. E eu não estou falando daquela ex que te digo, não é sobre isso. Porque as maiores promessas, queridos, estão aqui, ó. A maior revelação, o maior eis que te digo, está aqui. Eis que te digo, ó. É isso. Não é sobre alguém vir falar algo. Deus pode, Deus usa? Claro! Mas Ele quer ser o teu amigo, Ele quer falar contigo. E tem coisa que é de amigo para amigo. Lembre das promessas, queridos. É ela que vai te sustentar. É ela que vai te fazer permanecer. É ela que vai te trazer esperança. Eu falo com as mulheres que às vezes a gente recebe de 10, 9 bênçãos, mas aquela uma que não deu bom ainda nos faz ficar chateadas, desistir. Ah, Deus, não vou mais para a igreja. Queridos, se alegre. Se alegre naquilo que o Senhor está fazendo, nos pequenos começos. Você acordou nos dias de hoje, você foi trabalhar e voltou do trabalho, querido, já é motivo de se alegrar no Senhor. Lembre da promessa. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E a gente enche a nossa cabeça de coisas que só vão nos trazer coisas que não edificam, tristezas, mágoa, rancor. Isso é muito real, gente. Eu não estou falando aqui uma história de alguém que eu ouvi. Eu estou pregando para mim também. É real. Eu preciso olhar para aquilo que me traz esperança. Eu preciso entender e me alegrar que ainda não cheguei onde eu queria, mas caramba, já melhorei muito daquilo que eu era. Meu carro está todo ruim, mas eu não ando mais de van. Ainda ando de trem? Sim. Mas também tá bom, que eu também não preciso fazer negócio de pular assim. E já fiz isso, Marcelo. Tu nunca fez não, né? Agora eu tenho dia da passagem. É sério. É uma brincadeira, mas é sério, gente. Eu estava falando ontem com a Ana Clara, nesse momento de oração, eu falei, filha, olha que legal, a gente não precisa mais ir para casa da vovó para jantar, para almoçar. A gente hoje escolheu, né, no caso ontem, o que a gente queria almoçar. Quer almoçar onde? Sabe, Marcelo? Não precisa mais ficar lá na casa da tia Clarice esperando ela te oferecer janta. Hoje você dá janta. Você deu almoço para a igreja inteira, quase todo domingo. Tem noção do que é isso? É sobre isso, gente. Hoje eu não preciso mais correr atrás, eu não, meu bem, do carro da Light, para não cortar a luz. A gente hoje consegue pagar antecipado. Isso não é para me gloriar. Deus sabe. Mas, caraca,
E aí eu perco tempo por aquilo que eu não consegui. Ai, Senhor, eu sou tão pequena. Perco tempo com bobagem, como falávamos. Queridos, o Senhor tem feito tanto a nosso favor. Então, assim como eu aprendo hoje de novo, celebre as pequenas coisas, mesmo que você ainda não tenha alcançado aquele prêmio máximo que você, todo mundo tem um sonho grandão. E mesmo que a gente receba o grandão, a gente já tem outro lugar para botar. É normal, somos insaciáveis. Mas celebre aquilo que o Senhor já tem te dado, sabe? Lembre-se das promessas. Lembre-se das promessas do Senhor. E aí no versículo 11, para encerrar, ele fala: Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante os homens. Então eu era o copeiro do rei. Ele não orou para que alguém fosse lá resolver o problema, mas ele se colocou disposto, disponível a ser usado por Deus, para ser aquele que iria de alguma forma resolver. Talvez nem Neemias tinha dimensão de como estava aquele lugar e nem daquilo que precisava ser feito. Eu entendo que é muito fácil a gente dizer: o apóstolo devia ir lá fazer a visita, o Marcelo devia ir ajudar. Ah, mas o João e a Vitória que tem que ensinar. Ah, os intercessores que tem que orar. Alguém deveria ir. Alguém deveria fazer. Alguém deveria. É fácil. E a gente, às vezes, coloca muito essas soluções. Mas sabe o que Deus quer ouvir? Deus, eis-me aqui. Deus, usa-me. Não tem ninguém para ir? Eu vou. Não tem ninguém para visitar? Eu vou. Não tem ninguém para orar? Eu me coloco nesse lugar de intercessão, de oração. Claro que a gente vai aonde o Senhor está mandando também se meter, né? Que tem um provérbio que fala que aquele que se mete em problema alheio é como puxar um cão pelas orelhas. Não é sobre isso. Mas é sobre não terceirizar aquilo que o Senhor está nos confiando. Queridos, de um jeito ou de outro, aquele lugar seria reconstruído. Mas o Senhor, Ele queria usar a vida de Neemias. De um jeito ou de outro, as coisas vão acontecer nesse lugar. De um jeito ou de outro, as coisas vão acontecer. E o Senhor hoje nos convida a participar dessa reconstrução. A gente tem a possibilidade de não querer e tá tudo bem, porque a gente não é obrigado a nada. Mas o Senhor conta com pessoas maduras, responsáveis, leais, intercessoras, comprometidas com Ele. Porque tudo que fazemos, quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que você faça, tem que ser para a glória de Deus. O nome de Deus, ele precisa ser glorificado. Sabe?
Deus não procura pessoas disponíveis. Perdão. Deus não procura pessoas capazes. Deus procura pessoas disponíveis. A Bíblia não fala que Neemias ele era um construtor. Ele era um engenheiro, um arquiteto. Ele era só um copeiro. E é legal, você vai lendo os textos, você vê que ele reúne um monte de gente que aos nossos olhos não tinha nada a ver. Ourives, é assim que fala? Ourives, perfumista. Caramba, o que tem a ver esse cara? Mas todos foram úteis. Tem lugar para todo mundo, Rô. Sabe? A gente precisa entender que não é sobre aquilo que a gente sabe. Porque Deus pega aquilo que a gente sabe, coloca no bolso e fala: então, o que você não sabe é o que eu vou fazer com você. O que você nunca imaginou é onde eu vou te levar. Porque não é sobre aquilo que sabemos ou que podemos fazer, mas é sobre aquilo que Ele faz em nós e através de nós. Porque quando a gente está lá, fraquinho, aí Deus fala: vem cá, agora eu vou te encher da minha força. Porque quando a gente está fraco, a gente está forte, queridos. Porque Deus, Ele escolheu, quando Deus... Eu brinco assim, né? Que quando Deus inspirou lá para escrever esse texto, Ele estava pensando em mim. E Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega aquilo que não é para confundir quem é. E é isso, somos uma geração de improváveis. Quem é você sem Deus? Quem era você? Um improvável, queridos. Talvez nem você mesmo se escolheria para qualquer coisa. Mas Deus, Ele nos escolheu para essa reconstrução. Para algo grande que Ele está fazendo. Mas antes de reconstruir muro, querido, Ele estava reconstruindo, Ele estava construindo um novo coração em Neemias, sabe? Toda grande reconstrução, ela começa primeiro através de nós ou em nós. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, certo? E o Senhor, Ele procura com quem Ele pode contar. Em nome de Jesus, eu não faço esse apelo, porque vai vir ao aniversário da igreja e vai ter daqui a pouco um mutirão disso, daquilo outro. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Eu estou falando sobre uma reconstrução na tua vida, nos teus sentimentos, no teu caráter, no teu coração, na tua intimidade com Deus. Sabe, eu estou falando sobre esse lugar. Esse aí é o lugar que o Senhor quer reconstruir. Começa aí dentro de você. Essa aí é a sua Jerusalém hoje. Não é um lugar, mas é você. O Senhor procura pessoas disponíveis. Quantos de nós estamos disponíveis, queridos? A oração mais linda é a oração de Maria. Tu imagina uma menina num tempo daquele que ela poderia ter sido apedrejada e morta. E aí chega um anjo e explica para ela tudo que tinha que acontecer. E ela só fala uma coisa: eis aqui a serva do Senhor, e cumpre em mim segundo a tua vontade. Ela não ficou preocupada se ela estava com o casamento marcado e o José ia falar: ih, Maria deu ruim. Quem é esse cara aí? Ó, de quem é o pai? Ela não ficou preocupada naquilo que a sociedade, o povo lá ia dizer dela, se iam acreditar naquela história ou não. Mas ela foi ousada
Mesmo ainda sendo uma menina, ela falou: tudo bem, eu tô aqui. E Nene, eu tô disposta a carregar a promessa. E quantos de nós estamos carregando uma promessa? Só que aí, no meio do caminho fica tão difícil. E tudo que a gente quer é abortar aquilo. É o Icabote. A gente quer matar. A gente quer abortar. Porque, caraca, é muito difícil isso. Esse povo não merece, não. Não é para isso que eu nasci. Mas hoje Deus chama. Se Deus trouxe esse texto, queridos, se Deus trouxe essa menina, mulher, me trouxe aqui para falar para mim e para você, é porque Ele conta comigo e contigo para essa reconstrução, sabe? Não é sobre quem não veio. Nós somos os Neemias que estamos ouvindo relatos de alguém falando: ó, algo precisa ser retificado. E Deus quer começar a partir de você. Algo precisa ser diferente. A não ser que esteja tudo bem e você não precisa de nada, talvez os seus muros estejam fortificados, fortalecidos, suntuosos. Não tem nada para fazer. E aí tá tudo bem também, não tem problema. Mas, querido, se existe algum muro aí, alguma porta da tua cidade que precisa ser reconstruída, não perde tempo não. Não perde tempo não. Corre nos braços do Senhor. Fala: Senhor, para onde que eu vou? Senhor, o que eu faço? Só tu tens as palavras, Deus. Tu és o maior edificador, construtor. O material que o Senhor tem é melhor do que qualquer cimento, qualquer tijolo, qualquer argamassa. Então, Deus, eu não quero que o Senhor junte caquinho, mas se for necessário, quebra tudo e faz tudo de novo, eu não sei. Mas o que eu sei, queridos, é que a gente não tem mais tempo para perder. A gente perde muito tempo. A gente vive de problema. A gente vive de histórias. A gente não tem vivido de revelação e testemunhos daquilo que Deus tem para fazer ou tem feito na nossa vida. E o Senhor, Ele quer, Ele tem esse desejo de se manifestar em nós. Tu imagina que dentro de você tem o ruá, tem o sopro do Espírito Santo. Tu imagina que Deus, Ele abriu mão de tudo e Ele desejou tabernacular na nossa vida. E a gente faz de tudo isso uma bobagem, uma perda de tempo. Qual muro da sua vida precisa ser reconstruído, queridos? Quais promessas você não tem mais se lembrado? Se coloque de pé, por favor. Queria que você fechasse seus olhos.